Olá, meu nome é Odair Garcia, eu sou estudante de Psicologia na Faculdade Newton Lins e o objetivo da gravação deste vídeo é falar sobre o conceito de educação em saúde e educação na saúde. É para a matéria de saúde pública em psicologia e nós temos como nossa orientadora a nossa professora Natália Galindo. É uma das partes do trecho que me chamou bastante atenção e me fez voltar às lembranças do passado, foi a história de Jeca Tatu, um personagem criado por Monteiro Lobato, isso em 1918, onde foi lançado em seu livro Urupês, né? O Jeca Tatu era um personagem trabalhador da área rural. Como o Monteiro Lobato ele era um proprietário de sítios, ele ficava observando seus trabalhadores e ele observava que eles eram preguiçosos, desmotivados, não tinha muito interesse, né? E ele começou a observar e ele criou esse personagem, Jeca Tatu. O Jeca Tatu era um personagem que andava descalço, ele não tinha saúde porque não tinha higiene, né? E como também, na época, já não tinha saneamento básico nas cidades, e Monteiro Lobato foi observando essas coisas e foi relatando em seu livro, né, em seu almanaque. Ele conheceu também um farmacêutico que se chamava Cândido Fontoura. Cândido Fontoura lançou em 1910 um medicamento que se chamava Biotônico Fontoura. Normalmente era utilizado como um coadjuvante até no tratamento de quem tinha muita falta de ferro, né, no sangue, quem tinha anemia, e foi um dos medicamentos que mais vendidos no Brasil. E aliado a esse almanaque que eles criaram com o personagem Jeca Tatu, então era distribuído gratuitamente nas farmácias, nas drogarias, né? Eu lembro quando éramos crianças, quando íamos à drogaria ou ia até para tomar injeção, ficávamos felizes quando ganhávamos aquela revistinha do Jeca Tatu, que sempre tinha umas historinhas interessantes e todas elas eram voltadas assim para educação de saneamento básico, educação de higiene, né? Era muito interessante essa história. Eles chegaram até 1982, atingiram um volume total de mais de 100 milhões de exemplares distribuídos nas drogarias e farmácias. Como naquele tempo já existia essa falta de saneamento básico, que existe até hoje ainda no nosso país, né? João Monteiro Lobato começou a ser crítico desses temas, né? E acabou se envolvendo em trabalhos sociais, criando assim muitas histórias a respeito de sugestões para o saneamento básico. Eu vou ler um trecho aqui sobre o Ministério da Saúde, sobre o conceito, né? Como ele define. O Ministério da Saúde define educação em saúde como processo educativo de construção de conhecimento em saúde que visa a apropriação temática pela população, conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades. As práticas de educação em saúde envolvem 3 segmentos de atores prioritários: os profissionais de saúde, de educação, os profissionais de saúde que valorizem a prevenção e a promoção, tanto quanto as práticas curativas, os gestores que apoiem esses profissionais e a população que necessita construir seus conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados individuais e coletivamente. Embora a definição do Ministério da Saúde apresente elementos que pressupõem essa interação entre os 3 segmentos das estratégias utilizadas para o desenvolvimento desse processo, ainda existe grande distância entre retórica e a prática. A educação em saúde, como processo político-pedagógico, requer o desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, permitindo desvelar a realidade, propor ações transformadoras que levem o indivíduo à sua autonomia e emancipação como sujeito histórico e social, capaz de propor e opinar nas decisões de saúde para cuidar de si, de sua família e de sua coletividade. Como você vê, o Ministério da Saúde
sempre se preocupou, desde aquela época já se preocupava com o envolvimento da coletividade, né? Antigamente era dividido a educação em saúde entre as pessoas que cuidavam da saúde, cuidavam da doença, e as pessoas que cuidavam da educação na saúde. Então, uma parte era para o setor da educação e outra parte era para a responsabilidade do pessoal da saúde. Aqui no texto abaixo a gente pode exemplificar melhor isso, né? Outras formas de educação e saúde eram caracterizadas por ações verticais de caráter informativo com o intuito de transformar hábito de vida, colocando o indivíduo como um responsável pela sua saúde. Um trabalho realizado por Alves e Aerts em 2011 afirma: com o apogeu do paradigma cartesiano e da medicina científica, as responsabilidades referente às ações de educação e saúde foram divididas entre trabalhadores da saúde e os da educação. Aos primeiros cabia desenvolver os conhecimentos científicos capazes de intervir sobre a doença, diagnosticando-a e tratando-a mais rapidamente possível. Ao educador cabia desenvolver ações educativas capazes de transformar comportamentos. Essa lógica, além de fragmentar o conhecimento, não levava em consideração os problemas cotidianos vivenciados pela população. Acabavam ficando sob a responsabilidade das autoridades públicas o cuidar da saúde e o educar também a população sobre saúde, sobre higiene, né? O termo educação e saúde, utilizado ainda hoje como sinônimo de educação e saúde, pode ter se originado dessa prática, indicando um paralelismo entre as duas áreas, com separação explicitadas. Seus instrumentos de trabalho, a educação ocupando-se dos métodos pedagógicos para transformar comportamentos e a saúde dos conhecimentos científicos capazes de intervir sobre doenças. Exemplo clássico como se davam as práticas educativas de saúde na época ficou registrado na obra do escritor infanto-juvenil Monteiro Lobato, que eu falei logo no início, né, que era um sitiante do Vale da Paraíba, em São Paulo, e criou esse personagem Jeca Tatu. Falando agora um pouco sobre educação na saúde, que ela é direcionada para os trabalhadores da saúde e para os educadores da saúde, e não para a população, e sim mais direcionadas para essas pessoas trabalhadoras na área da saúde, sejam na parte de educação na saúde ou na parte dos cuidados da saúde, né? Ou nós podemos aqui explicitar melhor sobre educação na saúde, de acordo com o glossário eletrônico da Biblioteca Virtual em Saúde, consiste na produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação ao desenvolvimento para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes didáticas e orientação curricular. Os cenários de atuação dos profissionais da saúde são os mais diversos e com o rápido e constante desenvolvimento de novas tecnologias. Além de exigências diárias envolvendo inteligências emocionais e relações interpessoais, se faz necessário que haja algo além da graduação que possa tornar os profissionais sempre aptos a atuarem de maneira a garantir a integralidade do cuidado, a segurança deles próprios como trabalhadores e dos usuários e a resolubilidade do sistema. Esse processo de múltiplas determinações e relações torna-se fundamental o papel das instituições de serviço para o desenvolvimento das capacidades dos profissionais de maneira a contribuir para essa formação. Nesse contexto, o traço original da educação este século é a colocação do indivíduo no contexto social, político e ético ideológico. A educação no século XX tornou-se permanente e social. As ideias universalmente difundidas entre elas é a de que não há idade para se educar, de que a educação estende-se pela vida e ela não é neutra, mas engajada. Para tanto, há duas modalidades de educação no trabalho em saúde: a educação continuada e a educação permanente. A educação continuada envolve atividades de ensino após a graduação,
possui duração definida e utiliza metodologias tradicionais, tais como as pós-graduações, enquanto a educação permanente estrutura-se a partir de dois elementos: as necessidades do processo de trabalho e o processo crítico, como inclusivo ao trabalho. A educação continuada é a educação ao profissional, né? Ela está assim, continuada. A educação permanente é a educação que envolve também não só o profissional, como também a população toda, no sentido de que nós estamos sempre aprendendo. Uma frase aqui que me chamou bastante atenção foi o lema vigente na época era, né? Há de ajustar-se a um mundo novo em mutação. O segundo momento histórico manifesta na década de 60 e tem como princípio aceitar o adulto como passível de aprender, porque antigamente o adulto ele não era educado, o adulto não aprendia, como a história do papagaio velho que não aprende a falar, né? Muito conhecida essa história, essa frase, né? Então, na década de 70, o terceiro marco histórico caracteriza-se pelo pensamento de que o homem educa-se a partir da realidade que o cerca. Muito profundo isso. E em interação com outros homens, coeduca-se. É uma frase que coloca o homem consciente dentro da realidade onde vive, interagindo como sujeito, transformador, complementando o pensamento acima. O aprendizado adulto é pessoal, é ter a vida como educação, pois é um processo que dura a vida toda, que todos nós temos em comum e que alimenta um ciclo da mudança de comportamento. É, portanto, um processo evolutivo, de evolução, né? Aí nós começamos a entender que o poder público começa a passar também a responsabilidade, como é colocado na própria Constituição, a responsabilidade de todos, né? A educação, a higiene, o meio ambiente é a responsabilidade de todos. Então, acabam envolvendo toda a comunidade, toda a sociedade com o intuito de trabalhar em melhorar o nosso ambiente, as coletas de lixo seletiva, não poluir os rios, cuidar da limpeza, da higiene, educar os filhos para que sigam nesse mesmo processo, né? E aqui as considerações finais, né? É importante distinguir e caracterizar os conceitos chaves de educação em socioeducação na saúde, visto que são práticas fundamentais e nesse campo, apesar de suas distinções, apresentam conexões que devem ser alvo de reflexão por parte dos atuais e futuros profissionais de saúde. Então, a educação na saúde sempre voltada para os profissionais e a educação em saúde envolve toda a sociedade nesse processo de responsabilidade, não só em aprender cada vez mais sobre a educação, sobre a saúde, como também ser responsável pelo comportamento e melhorar as condições de saúde de toda a sociedade. Agradeço a atenção de todos, peço desculpa pelas falhas aí, pelas algumas repetições, mas acredito que tenha ficado razoável. Muito obrigado.